Agora sim, queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2. E vamos meditar nessa noite na primeira carta endereçada por Jesus à igreja ou às igrejas de Apocalipse, igrejas que ficavam na Ásia Menor, conhecida atualmente como Turquia, região da Turquia asiática. Todas essas cidades ficavam naquela região. Se você tiver curiosidade, chegando em casa, dá uma olhadinha ali na atual Turquia, você vai ver que essas cidades estão lá. Nem todas essas igrejas estão lá mais. É interessante isso. Mas as cidades estão lá. Então você vai ver que a Bíblia não é um livro distante da realidade, da história, da geografia na qual vivemos. É um livro que diz respeito a nós, a nossa história, o lugar que passamos, onde estamos. E é o caso desse texto e dessa carta. Bom, leamos a palavra de Deus nesse texto, que nos diz o seguinte, acompanhe. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste amolecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Feche seus olhos, curve a cabeça. Oremos mais uma vez. Deus querido e Pai bondoso, aquele que não poupou o seu próprio Filho para que pudéssemos ser resgatados do pecado, de nós mesmos, de Satanás e deste mundo decaído e tenebroso. Louvamos o teu santo nome e mais uma vez, em teus méritos, confiados neles, clamamos em nome de Jesus. Que o Senhor não permita que sejamos cegos diante da sua vontade, que o nosso coração fique empedernido diante do teu querer e que nós pratiquemos em nome de Jesus aquilo que te agrada, pois é em nome dele que oramos. Amém. Meus queridos, qual deve ser o perfil de uma igreja que agrada a Deus? O tamanho do templo? Se uma igreja tiver um templo bem grande, que caiba 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, com uma iluminação moderna, com um sistema de ventilação moderno, com um sistema de iluminação moderno, então esta é a igreja que tem o perfil que agrada a Deus? Ou o número de membros, não, que eu tenho nada contra isso, quanto mais gente verdadeiramente convertida, eu vou louvar sempre o nome de Deus, aleluia por isso, mas é o número de membros que nos faz chegar à conclusão que determinada igreja está ou não agradando a Deus. Há muitas igrejas cheias que eu suponho que não estão em nenhum momento agradando de fato ao Senhor. O número de eventos que ela tem, existem igrejas que têm a sua agenda abarrotada com programações de segunda a segunda, o ano inteiro, não param, às vezes de manhã, de tarde, de noite. O número de eventos e uma agenda lotada numa igreja diz realmente que aquela igreja agrada a Deus? Talvez a estatística que vai uma vez por ano em um relatório específico que diz o número do que está acontecendo numa sociedade, do que está acontecendo na UMP, na UPA, na SAF, na UPH, quantos alunos tem na escola dominical, qual foi o número de pregações realizadas, o número de aulas. Ok, essas coisas são boas, nós devemos trabalhar
Mas são esses números que podem dizer se uma igreja está ou não agradando a Deus? É uma pergunta que nós devemos fazer, não apenas nessa carta, mas em todas as cartas, à medida que nós discorrermos, meditarmos, falarmos sobre ela, ou sobre elas, e entendermos o que Cristo quis dizer para elas e também para nós sobre um perfil de uma igreja que está ou não agradando ao Senhor. Porque as cartas às igrejas de Apocalipse não são cartas apenas para aquelas igrejas, mas são dirigidas para nós, e Deus permitiu que essas cartas ali fossem registradas e ficassem para nós, para que pudéssemos comparar como está a nossa igreja, como está a nossa vida. As mensagens de Jesus dirigidas a elas falam a nós, igreja de hoje, mostram, seja pelas repreensões, seja pelos elogios, seja pelas advertências, seja pela promessa de recompensa, qual é o modelo que o próprio Cordeiro, o Senhor Jesus, que nos comprou e comprou a igreja pelo seu próprio sangue, almeja para nós como igreja, inclusive igreja local. O reverendo Nelson deu uma boa introdução falando sobre a questão dos candeeiros, sobre o anjo da igreja. Eu não quero me deter nisso, não vou falar sobre isso. Parte do pressuposto que você entendeu que quando a Bíblia, nesse texto, fala que ao anjo da igreja escreve, está falando do pastor, ou dos pastores daquelas igrejas. Para mim é algo muito específico. Quando eu olho na Bíblia, quando Deus pedia para um anjo se dirigir a alguém, anjo nenhum lia carta alguma para essa pessoa. Ele vinha direto com a palavra de Deus e falava. Ora, se um anjo tinha uma mensagem para essa igreja, ele iria direto para essa igreja e de alguma maneira falaria para alguém de uma maneira revelatória, como no Antigo Testamento. Mas quando Jesus manda escrever, numa linguagem humana, ele escreve para que o anjo, o pastor da igreja, levasse essa carta e pudesse ler para cada uma daquelas igrejas daquela época. Éfeso era uma cidade que era uma porta de entrada para a Ásia. Ela era conhecida por 2 centros de adoração. Primeiro, a adoração à deusa Diana dos Efésios. Um meteorito, há muitos anos antes de Diana ser adorada, havia caído ali na região. Eles pegaram aquilo como um evento que vinha como um sinal dos céus e criaram uma deusa. E se você tiver curiosidade, olha lá na imagem para ver como Diana era uma imagem muito feia, um ídolo muito feio. Ela era considerada a deusa da fertilidade, em todos os sentidos possíveis. E por causa disso, muitas pessoas iam para aquele lugar. Havia um comércio. Você lembra em Atos, quando Paulo começa a pregar o evangelho ali, uma multidão se levanta contra ele, porque estava pregando doutrinas estranhas e ia acabar com a prosperidade daquelas pessoas que vendiam nichos de Diana. A cidade pulsava, girava em torno a essa adoração e também a própria adoração a César. Portanto, era uma cidade rica, mas uma cidade cheia de superstição, cheia de idolatria, cheia de lascívia, cheia de desvios morais, desvios comportamentais, alheia realmente quem Deus era e a vontade de Deus. Era nessa cidade que essa igreja estava. E há um grande problema, eu queria que você prestasse atenção nisso, que diz respeito à cultura. Toda igreja está imersa, inserida numa cultura específica. Não é diferente conosco, aqui na igreja de Suzano, Unida de Suzano, nós temos uma cultura, a cultura do nosso país, a cultura do mundo atual, a cultura da cidade ou do bairro que a gente está, subculturas, nós estamos aqui. E a igreja tem que fazer uma escolha. Ela tem 2 vias. Ou ela influencia e resgata, redime a cultura, ou ela absorve a cultura e para de ter relevância no lugar onde ela existe, onde ela está. Não tem outro caminho. Quantas igrejas estamos vendo abraçando a cultura, mergulhando na cultura e já não dá nem para ver o que elas têm para testemunhar, o que elas são realmente, como são relevantes e se de fato são igrejas. Estão deixando de ser igreja.
E as igrejas que entendem que na cultura existem coisas que Deus criou, mas que a cultura é feita por homens pecadores para ser redimida, restaurada pelo poder transformador do Evangelho. E esse era um problema que, de certa maneira, a igreja de Éfeso estava enfrentando. Eu queria que você prestasse atenção e caminhasse comigo com 3 lições importantes diante dessa advertência que Jesus faz à igreja de Éfeso. E nessa advertência, a primeira lição é que o Senhor Jesus, Ele conhece o trabalho da igreja. Vou repetir. Ele conhece o trabalho da igreja. A igreja de Éfeso, Jesus não repreende por causa disso. Ela é uma igreja que trabalha, ela tem um labor específico. Jesus diz que conhece suas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança. A palavra labor, aí no original grego, tem um significado de trabalho intenso. Trabalho que você sua, que você arregaça as mangas, que você se canse em fazê-lo, não apenas para que os outros notem ou você se vanglorie, mas porque você entende o alvo do seu trabalho, a glória de Deus e o sustento e o serviço dos irmãos. Jesus conhece essa igreja, conhece o seu árduo trabalho, porque a igreja tem que ser uma agência de Deus para o trabalho zeloso, para a glória do Senhor. Fervor, dedicação, são palavras que devem sempre estar marcando a nossa jornada e aquilo que nós fazemos quando Deus nos chama. Veja, o mundo trabalha por tantas questões, trabalha com afinco por tantas questões secundárias ou questões passageiras que vão um dia deixar de existir. E Deus nos chama como igreja a trabalhar com mais afinco ainda, pelas coisas eternas, pelas coisas que dizem respeito a Cristo, sua palavra, ao nosso Deus. Se o mundo trabalha com afinco, tem gente que trabalha, eu não estou dizendo que tem que ser assim, mas de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite, por coisas passageiras, e nós às vezes não queremos dedicar 1 hora da nossa semana para buscar a Deus, para servir a Deus. Jesus conhecia o labor da igreja de Éfeso. Ele elogia esse labor, esse trabalho. O trabalho que diz respeito ao serviço a Deus e ao serviço ao próximo. O fruto de uma conversão genuína é demonstrado por aqueles que, alcançados pela palavra da verdade e o poder do Espírito Santo, estão dispostos a servir e fazer aquilo que agrada a Deus em sua palavra. É muito fácil dizer, eu fui eleito, eu fui salvo, mas eu canto como aquele cântico antigo dizia, tu no teu cantinho e eu aqui no meu, e não faço absolutamente nada. Todos aqueles que de fato foram alcançados pelo poder da palavra, o poder regenerador, salvador do sangue do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, estão dispostos a servir o seu Senhor. Entende que é necessário um profundo labor no reino de Deus. Uma igreja mostra verdadeiramente a sua devoção, sua razão de existir, quando ela trabalha como organização e como organismo. Pastor, o que quer dizer? Não é igual? O que isso tem a ver comigo, ou com essa mensagem? Eu não estou entendendo. Quando eu falo de organização, eu estou falando de denominação mesmo. Nós temos uma organização, somos a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil. Então nós temos uma organização, temos um sistema de administração, temos uma confissão de fé, temos um princípio regulador do culto, temos uma maneira de sermos e subsistirmos. Então, quando nós existimos com a igreja, o nosso labor, de certa maneira, tem que estar ligado àquilo que somos em nossa organização. E temos que ter alegria em nos submeter e trabalhar dessa maneira, na sua estrutura, na sua doutrina. Mas, ao mesmo tempo, como organismo,
Porque você pode falar de organização, né, e a pessoa já... Bom, o pastor está falando da organização. Então, são os presbíteros que trabalham, os pastores trabalham e os diáconos trabalham. Acabou. É isso que ele quis dizer. É por isso que eu tomei cuidado. O nosso labor é como organização, mas também como organismo. Nós somos um corpo que pulsa a vida, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. E quem está ligado a Ele como um membro tem que ser funcional. Quando uma parte do corpo não está funcionando, ela está gangrenando e tem que ser cortada porque vai matar todo o restante do corpo. Se você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, e assim eu espero que tenha acontecido um dia o que vem acontecer, você não apenas foi salvo, você recebeu dons, e esses dons têm que ser colocados à disposição para o trabalho e o labor do Senhor. Jesus olha para essa igreja e vê que aqueles membros trabalham, porque entenderam o papel da igreja, não somente como organização, mas principalmente como organismo. A verdadeira igreja do Senhor é composta por homens, mulheres de Deus, jovens, adolescentes, que levantam a sua mão e dizem: eu estou aqui, eu quero ser usado, meu dom está à sua disposição, eu quero trabalhar para a glória do Senhor. O verdadeiro crente, o verdadeiro filho de Deus quer ver o reino de Deus crescendo em Cristo, se fortificando em Cristo, deseja levar cada pensamento cativo a Cristo, deseja ver cada coração convertido a Cristo, cada vida livrada da perdição eterna do inferno e vindo para o reino do seu amor. Mas esse trabalho é interessante, na igreja de Éfeso não é feito de qualquer maneira. Ele fala: eu conheço o seu labor e também a sua perseverança, lá no versículo 2. Então, a palavra usada é trabalho, já falei, né? É trabalho feito com afinco. Não seria suficiente ele escrever isso? Tá bom. Né? Mas Jesus fala: não é só isso. Eu sei que vocês, além de trabalhar com afinco, vocês são perseverantes. Vocês não desistem no meio do caminho. Vocês entendem as barreiras e vão adiante. Nos bons e maus momentos, a perseverança deve ser um dever da nossa parte, fazendo-nos dedicar completamente a Deus e olhando para o autor e consumador da nossa fé e caminhando. Vamos encontrar dificuldades, barreiras, lutas, provações, tentações, inimigos que se levantam. Cada um com sua história, sua diversidade, mas Deus nos chama, quase como pudéssemos ouvir a sua voz: continue olhando firmemente o meu filho amado, em quem minha alma se compraz, e quem derramou o seu precioso sangue para comprar você, igreja, e você, membro dessa igreja. A igreja de Éfeso perseverou em meio às dificuldades. Lembra do contexto da cidade? Diana, adoração ao imperador. O cristão genuíno que não queria fazer essas coisas, o que acontecia com ele? Ele era preso, ele era torturado, tinha sua família presa, perdia os seus bens. Era chamado de ateu, porque ele não cria e não adorava o imperador ou a Diana. Era tido como alguém que causava transtorno e tumulto, como Demétrio falou a respeito de Paulo. Eles tinham que enfrentar todas essas coisas, mas eles não desistiam. Eles iam adiante, continuavam cada vez mais e mais buscando a vontade de Deus. Os primeiros crentes daquela igreja sofreram por causa da perseguição, em virtude da fidelidade em face à idolatria terrível daquela região. Uma igreja fiel a Jesus tem que ser uma igreja que não somente trabalha, mas persevera em toda e qualquer situação, nos bons momentos e nas vitórias, e nos ruins momentos e aparentes derrotas e dificuldades. Não importa os problemas, o que importa é fazer a vontade de Deus. Por maiores que sejam as pressões, as perseguições, as lutas, devemos permanecer firmes, trabalhando e perseverando. Que tipo de trabalho nós temos apresentado para a glória de Deus como organização Igreja Presbiteriana Unida de Suzano?
Como organismo, cada um dos seus membros, o que está fazendo ou pretende fazer a partir de hoje para a glória de Deus, o crescimento do reino de Deus. Nós entendemos que o nosso mestre sabe todas as coisas, está olhando para nós nesse exato momento. É assim que o texto começa. Eu conheço as tuas obras. Jesus conhece todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Ele é o dono da igreja. Não é a família A, B, não é fulano de tal, ciclana de tal. É o Senhor Jesus Cristo. E nós o fazemos não porque outros vêm ou deixam de ver, mas porque o Senhor que a comprou com o seu sangue nos conhece. E por nos conhecer, está ao nosso lado até o nosso último dia. A advertência de Jesus nesse texto, portanto, nos faz lembrar, em primeiro lugar, que Ele nos conhece e vê todas as coisas em sua igreja. Segunda lição. Ele conhece o amor da igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja com muitas qualidades. Mas possivelmente a sua luta contra aqueles problemas, perseguições, barreiras, sofrimento, tudo isso fez com que ela se esquecesse do mais importante, do seu primeiro amor. O versículo 4, Jesus é bem taxativo, ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. O que Paulo, melhor dizendo, o que Jesus está querendo dizer quando fala do primeiro amor que foi esquecido por aquela igreja? Há algo interessante no que diz respeito a essa expressão. A minha ilustração vai ser bem grosseira, mas você vai entender, principalmente você que já passou pela época da adolescência ou está na adolescência agora. Sabe aquela paixão de adolescente, primeiro amor? Coisa que não acontece mais hoje em dia. O adolescente liga, ele liga para ela liga para ele, e aquela mensagem que hoje para nós que é adulto dura 5 minutos, dura 2 horas. E a gente fica assim ainda, não ouve? A gente está lá fora, pai, mãe, hoje está mais velho. Ai, amor, desliga você. Não, paixão, desliga você. Não, só vou desligar depois que você desligar. Não, desliga você primeiro. E aquele negócio, aquela paixão, aquele amor, aquela chama fica ali queimando na adolescência, uma mistura de hormônio e uma mistura de primeiro amor. Um quer estar com o outro o tempo todo. Um quer ficar do lado do outro o tempo todo, quer conversar o tempo todo. Chega à beira da idolatria, até a idolatria mesmo, não pode ser assim. Mas a minha ilustração grosseira pode dar a entender um pouquinho do que Jesus está querendo dizer aqui. Eu espero que você se lembre, ou quem sabe você está vivendo esse momento, quando você conheceu a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, abraçou a fé nele e se converteu. O seu coração ficou cheio de alegria, fervoroso. Você começa a querer falar de Jesus para todo mundo. Você quer estar na igreja o tempo todo. Você quer ler a Bíblia. Você quer orar. Você quer as coisas de Deus. E você diz, mais, eu quero mais. Eu quero mais tempo com Deus. Eu quero mais oração. Eu quero mais de Jesus. Mas parece que o tempo vai passando. A gente vai indo para a nossa rotina, vai passando 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, e parece que aquele fervor vai embora. E o primeiro amor que nos chamou um dia, impactou o nosso coração, já não faz tanta diferença assim. E aqui há 2 possibilidades para interpretarmos. Quando Jesus fala do primeiro amor, ele pode estar falando no sentido ordinal. Primeiro, segundo, terceiro. Ou, de certa maneira, se relaciona com isso, ele está falando de uma ordem de importância. Ele quer dizer, o que está em primeiro lugar para você? Quem é o mais importante ou o que é mais importante na sua vida? Se não sou eu, você se esqueceu do seu primeiro amor. E como igreja nós somos propensos a rapidamente fazermos isso. Esquecemos o porquê nós vimos aqui.
o porquê estamos nessa noite, viemos nessa manhã, o porquê nós cantamos, ouvimos uma mensagem, porque estamos aqui juntos, porque nós deveríamos pelo menos ser assim, temos em comum um profundo amor pelo nosso Redentor. Um amor que aquece o nosso coração e diz: eu não tenho outro tempo principal que não seja Ele. Não há uma voz mais importante que não seja a dele. Não há uma doutrina mais importante do que o seu suave ensino. Não há ninguém nesse mundo, e embaixo dos céus, acima dos céus, como o meu Senhor Jesus Cristo. Quando esquecemos o nosso primeiro amor, nós estamos pecando. Porque dividimos a sua glória com outras coisas, e Deus diz: eu não divido só a minha glória com ninguém. E se esquecemos dele, há algo muito peculiar, particular na vida do ser humano. Nós somos criados para amar, criados para ter prazer. Nosso coração, Deus fez assim, com esse vazio, para a gente encontrar o amor da vida, a alegria da vida, que é Ele. Se não está sendo Ele, alguma outra coisa está preenchendo o seu coração. Você está amando outra coisa. Você está amando alguém, outra coisa, mais do que o Senhor Jesus Cristo. Significa que você esqueceu do seu primeiro amor. Lembre-se, o texto está sendo claro. Jesus está dirigindo toda a igreja. É uma advertência séria, muito séria. A razão principal de virmos à igreja, participarmos e trabalharmos com os nossos respectivos dons, é que nós vimos a igreja, nos reunimos como seu povo para adorarmos o Salvador e para que Ele seja o centro de tudo, em tudo que somos, em tudo que fazemos. Como igreja, nós corremos um seríssimo risco de deixarmos para trás a nossa essência e passarmos a uma existência em si mesma e irrelevante. Acabamos achando que o amor de Jesus e por Jesus é aquilo que é secundário, quando deveria ser aquilo que nos move em tudo que somos, em tudo que fazemos. Como seu povo, se o amor de Cristo não for o centro de todas as coisas, para nós como Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, alguma coisa está substituindo isso. E nós estamos cometendo idolatria. A igreja de Éfeso tinha contra, ou a partir do Senhor Jesus, ou Jesus tinha contra ela essa realidade. E o amor tinha se esfriado por alguma maneira. Eu quero dar aqui algumas sugestões, presta atenção, a minha lista aqui não é exaustiva. Eu sempre temo isso. Quando chega o final do culto, mas pastor, o senhor esqueceu desse item aqui. Pastor, faltou aquele item lá. Não é o meu papel e nem ouso fazer isso. Eu estou dando aqui sugestões de coisas que podem estar esfriando o seu primeiro amor e afastando você do centro da vida, daquilo que é mais importante. Primeiro, o que pode fazer com que você se esqueça do seu primeiro amor? Quando você cai em algum momento em pecado em sua vida e não quer se arrepender, não quer voltar atrás de jeito nenhum. Seu coração está duro, empedernido. Nenhuma ponta como diamante vai ali e risca aquele coração. Então, as feridas do seu pecado fazem com que esse sentimento tão maravilhoso que alcançou você um dia se esfrie. Então, um novo amor, um amor pecaminoso, destruidor, um amor das trevas, toma conta do seu coração. Um amor pelo mundo, pelos seus valores, um amor que leva aos seus desejos egoístas e idólatras tomarem conta de você. O amor por Jesus e de Jesus se esfria.
Ou quando nos esquecemos do fervor que tínhamos no momento que fomos alcançados por Deus, libertos da morte, quando herdamos a vida eterna por meio do seu amor, graça e misericórdia, nós acabamos esquecendo como isso é tão importante. E começamos a buscar coisas que não são de fato relevantes para nós. Ou quando os membros deixam de vir à igreja, tem gente nos acompanhando de longe, quem sabe está acompanhando desde a pandemia, Deus tenha misericórdia de você, viu? É verdade, não estou brincando não. É mentira minha? É ou não é? Não é, gente. Não é. Para deixar de seguir a Deus, esquecer do primeiro amor e não querer vir à igreja, tem todas as desculpas do mundo e a maioria delas as mais esfarrapadas e vergonhosas que poderiam existir. Essa é uma delas. Deixar de vir à igreja e começa a eleger outras prioridades que não são Cristo. Sabe como é, pastor? Sabe como é, pastor? Eu estou ocupado. Sabe como é? Meu filho está se preparando para o vestibular, então ele estuda de segunda a segunda, não dá mais tempo para vir para a igreja. Eu oro para que essa pessoa não passe no vestibular, em nome de Jesus. Não é possível. Se alguma coisa faz você se afastar do seu primeiro amor, joga fora. Pense no seguinte. Um homem que diz que ama a sua esposa. Amor, eu te amo tanto, eu te amo profundamente. Você é o ar que eu respiro, você é a pessoa mais importante. Mas eu vou sair para jogar bola com meus amigos. Gente, alguma coisa não encaixa. Eu tenho que completar e falar assim, querida, você é a coisa mais importante da minha vida. Os amigos me chamaram para jogar bola, mas eu vou ficar com você. Senão é o contrário, eu amo mais meus amigos e o futebol. Você está em segundo lugar. Como é que uma pessoa que diz que ama Jesus não vem jamais à igreja? Não ama coisa nenhuma, gente. Não ama. Ela esqueceu do seu primeiro. Sabe por quê? Porque a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o noivo. Ele é a cabeça. Eu já usei essa ilustração, mas vou usar de novo. Imagine, Jesus vem com a cabeça, ele é a cabeça e o corpo, ele olha, ô Jesus, seu rosto está bonitinho, mas o corpo está derrubadinho, hein? Quero saber dele não, viu? Imagine isso. É impossível pensarmos numa situação dessa. Ou então, o noivo vem com a noiva, apresenta para a gente, todo animado, amando a sua noiva. E a gente vira, fulano, vem aqui. Rapaz, não tinha ninguém melhor para você arrumar, não? Que noiva caidinha, hein? Você imagina alguém fazer... Mas a gente está fazendo com Jesus isso. Jesus, eu te amo, mas não amo sua noiva. Não amo o seu corpo. Tem que ter alguma coisa melhor. Não, foi essa que ele escolheu. É essa que ele nos deu. É aqui que nós devemos estar. Outra maneira, quando o nosso momento devocional se torna algo que passamos a fazer frio e mecanicamente, quando fazemos? Não clamamos mais por Deus em oração, não buscamos mais sua voz na Escritura. O resultado do seu amor vai se esfriar. Quando perdemos o fervor evangelístico e missionário, quando a paixão pelas vidas é deixada de lado, só para a gente cumprir uma mera agenda, um orçamento engessado da igreja, orçamento pessoal, que só pensa naquilo que o dinheiro pode trazer de conforto a nós, que esquece quem é o Senhor que conhece a igreja, o Senhor Jesus Cristo. É Ele que diz quais são as necessidades, é Ele que diz quais são as metas, é Ele que diz o que a igreja tem que fazer ou não. E a gente se engessa, olhando só as circunstâncias, olhando só os problemas, ao invés de olhar para o autor da fé e aquilo que ele prometeu fazer para nós. Enfim, note aqui, a igreja de Éfeso, Jesus não condena a igreja de Éfeso pela doutrina, ela era uma igreja boa de doutrina. Ela é uma igreja zelosa pelo ensino, pela doutrina, mas o amor da igreja se esfriara.
A doutrina na igreja é excelente, mas se ela não tiver amor, não adianta nada. O nosso zelo doutrinário que deve existir, sem amor, nos faz meros sinos que tocam, mas são frios em sua existência e essência, e no final não serve para nada. A Igreja Presbiteriana Unida de Suzano está aqui hoje porque há 50 anos atrás uma geração resolveu arregaçar as mangas, unir-se em amor e em trabalho para chegarmos até aqui. Se estamos aqui é porque alguém não se esqueceu no passado do seu primeiro amor. E nós podemos, com o correr dos anos da história, nos perdermos. Paramos de clamar, de orar, de evangelizar, de discipular, de nos dispormos a fazer tudo com profundo amor. A advertência de Jesus nos faz lembrar que Ele nos conhece e vê todas as coisas em sua igreja, que conhece o amor da igreja, se ele existe ou não, se é frio ou não. Mas em terceiro e último lugar, a advertência de Jesus nos mostra que Ele conhece a firmeza doutrinária da igreja. Hoje em dia, as pessoas têm falado que não há problema em se ter doutrinas diferentes, desde que sejamos irmãos. Ou às vezes ela diz, vamos parar com esse negócio de doutrina, vivemos uma época pós-moderna e ninguém quer saber de doutrina, de verdade, de ensino. Eu às vezes vejo até membro de igreja torcer o nariz. Doutrina? Vamos falar de outra coisa, pastor? Veja, como se amor e doutrina, amor e serviço fossem opostos. Eles não são, eles se complementam. Veja só, nos Estados Unidos, há poucos anos atrás, alguns crentes estavam chamando católicos romanos de irmãos. Sabe por quê? Porque eles falavam em línguas. Então, consigo explicar essa dificuldade? O zelo doutrinário esfria o amor e nos faz confundir a realidade da palavra de Deus. E quando algum pastor fala, ainda é recriminado. Não é bem assim. Não, pastor, o senhor está querendo dividir o corpo de Cristo, que é um só. Não. Se você olhar para o texto, a gente vai acompanhar aqui mais de perto, os efésios tinham zelo pela pureza doutrinária. O problema deles era o amor que estava o quê? Esfriando. Eles se esqueceram do primeiro amor. Mas eles não podiam ser condenados pelo zelo doutrinário deles. Jesus fala primeiro, eu sei, conheço o zelo de vocês não aceitam aqueles que... Preste atenção nisso, porque isso é tremendamente atual. Eles não aceitavam aqueles que a si mesmos se chamavam apóstolos. O que está acontecendo hoje, gente? Quantos homens estão chamando a si mesmos de apóstolos? Biblicamente não há a mínima chance disso acontecer. Você pode se chamar, olha, eu posso me chamar de milionário, bilionário, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não sou. Eu posso dizer e me chamar de milionário que tem um carro Mercedes-Benz zero na garagem que anda para... Mas não tenho. A pessoa pode falar o que quiser, olha, eu sou apóstolo, mas Jesus não falou que ele é, então ele não é. Eu conheço as tuas obras, o seu labor, sua perseverança que não pode suportar, olha como ele diz, homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E a gente fica acanhado, não fala nada, cuidado, é melhor não tocar nesse assunto, essa pessoa vai ficar ofendida, os Efésios não estavam nem aí. Você é apóstolo? Vamos aqui, o que você conhece da Bíblia? Você viu Jesus ressurreto? Você viu Jesus sendo morto na cruz? Ele chamou você diretamente? Não, então passa bem, você é qualquer coisa menos apóstolo. Os crentes da igreja de Éfeso não tinham vergonha de falar, mas a gente fica acanhadinho. Quando alguém vier falar que é apóstolo para você, tem o espírito dos crentes da igreja de Éfeso. É você é? Então vamos aqui na Bíblia.
Ok, você não passou no teste. Você não passou. E Jesus não condena. Jesus elogia. A condenação em Éfeso era outra, por causa do amor, mas ele, no momento, condena esses homens por causa disso. Ou aquela igreja por causa disso. A igreja de Éfeso, ela questiona, ela põe à prova. Nada de cobertura espiritual, nada do ungido do Senhor que não pode ser tocado, nada de profetada, nada de manipulação barata e carnal de homens maus, mentirosos, falsos, arrogantes e que são cheios de si, que são gananciosos e querem apenas e tão somente poder e dinheiro. Essa é a realidade. Igreja, ponha sempre à prova, questione, não suporte, eu digo até com mais força, sintam ojeriza por tais homens e mulheres, por aquilo que eles fazem e erroneamente ensinam. Era uma igreja, portanto, que se destacava por sua pureza doutrinária. E Jesus recrimina, aliás, elogia a igreja por um outro motivo, por causa de um outro grupo. Talvez associado, mas ele destaca aqui, ele fala dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? A gente não sabe ao certo, mas tudo leva a crer que era um grupo que estava dentro da igreja, não era fora da igreja, que propagavam doutrinas falsas, nocivas, especialmente no que diz respeito à imoralidade. Então, vejam só, a igreja de Éfeso está numa cidade onde a deusa Diana, a deusa da fertilidade, é adorada. O que mais tinha lá era imoralidade. Enquanto alguns homens de Deus sérios diziam, ó, lutem para que vocês não se deixem levar pela imoralidade. Vinham os nicolaítas e diziam, isso aí não tem nada a ver. Pode fazer o que vocês quiserem. Pode sair com a namorada, pode fazer amor com a namorada, com o namorado. Pode ir lá no templo de Diana, fazer o que você tem lá. Lá tem prostitutas e prostitutos cultuais. Pode ir lá, não tem problema. Esse negócio que o pastor aí está falando, que João falou um dia, que Paulo falou um dia, que não tem nada a ver. Pode ter uma vida igual a do mundo. Não precisa romper com o mundo. Os nicolaítas eram os piores, ou eram piores que os pagãos, porque agiam infiltrados na igreja. Uma coisa a gente escancaradamente vê gente fora da igreja tentando nos levar para fora dela, mas é pior ainda quando é alguém que está dentro da igreja que finge que é crente. Os nicolaítas não propunham destruir o cristianismo, mas ofereciam uma versão mais light, mais maquiada para os crentes daqueles dias. O que está acontecendo hoje, exatamente? Quantos e quantos que se dizem servos de Deus estão misturando cristianismo com o mundo e dizendo não tem nada a ver, não tem nenhum problema, faça o que você bem entende, o importante é que você seja feliz. Não há o chamado à cruz, ao arrependimento, à obediência, à conversão, a uma vida pela fé. A igreja de Éfeso disse, isso aí não serve para nós não, deem fora. E Jesus diz, eu tenho a seu favor porque vocês condenaram e não ouvem os nicolaítas. Enfim, essa igreja identificou os falsos ensinos, os falsos ensinadores, as falsas obras dos falsos líderes e odiaram e rejeitaram a heresia. Jesus disse que eles odiaram aquilo. Eles não deixaram para lá, não. Odiaram, eles ficavam vermelhos de raiva diante daquilo. Eles se separaram não só das falsas doutrinas, mas também das falsas obras e dos falsos homens de Deus. Os crentes de Éfeso não foram estúpidos a ponto de supor que a cordialidade cristã poderia tolerar falsos profetas, falsos apóstolos. Aquela igreja podia ser condenada pelo abandono do seu primeiro amor, mas não pelo seu zelo para com a verdade. Jesus não a condenou por isso, mas ele condenou pela falta de amor. Mas nós devemos olhar para o erro de Éfeso e olhar para o seu acerto e irmos adiante fazendo a sua vontade. A heresia é odiada por Jesus e nós igualmente devemos odiá-la e não ouvir aqueles que querem nos levar para longe da verdade, mesmo que eles se auto-intitulem alguém que eles não são.
A advertência de Jesus nos faz lembrar que Ele nos conhece e vê todas as coisas na igreja. Segundo, que conhece o amor da igreja. Terceiro, e que conhece a firmeza doutrinária da igreja. Terminando. Qual é a conclusão do Senhor Jesus Cristo? Ele nos chama diante de tudo isso a uma decisão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas, é algo que vai se repetir. Vocês vão notar isso em cada uma das cartas às igrejas de Apocalipse. Mas o término normalmente é um pouco diferente. Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ele queria dizer, você não pode se alimentar daquilo que no templo de Diana é concedido supostamente para você. Mas a água e o alimento que eu dou são fonte de vida eterna para aquele que crê em mim, me segue e me ama de todo o coração. Se você está distante do Senhor, é tempo de voltar para Ele. Você que se afastou, está frio na sua fé, que abandonou, esqueceu do seu primeiro amor, deixou de orar, jejuar, ler a palavra, frequentar a igreja, é tempo de ouvir a voz do Senhor, é tempo de recomeçar, como Pedro um dia recomeçou. É tempo de voltar para sua casa como o filho pródigo fez quando voltou. É tempo de reconstruir o altar do Senhor que está em ruínas em seu coração e dizer: estou de volta em sua presença, Senhor. O teu amor me aqueceu novamente. Eu sou teu, ninguém pode me arrebatar das suas mãos. E eu quero nutrir todo o meu coração em amor para sempre pelo Senhor. Muitas igrejas estão se tornando em museus, hotéis, restaurantes, danceterias. A igreja de Éfeso não existe mais lá. Não existe. A cidade existe. A igreja de Éfeso, um dia existiu, é ruínas. Somente ruínas. Porque um dia eles perderam o fervor evangelístico, o amor profundo por Jesus. Temos que tomar cuidado. Nosso coração está aquecido pela vontade de Deus para fazer a vontade de Jesus, para evangelizar, para fazermos missões, para discipularmos, para servirmos a Ele com todo o nosso amor. Jesus está sondando, assim como sondou a igreja de Éfeso, esta igreja e cada um dos seus membros, pastores, presbíteros, diáconos, jovens, adolescentes, crianças. E a pergunta é: o que Ele, nesse exato momento, está vendo? Repito, o que Ele, nesse exato momento, está vendo. Em que nós precisamos nos arrepender e mudar. E há duas promessas dele. A negativa, cuidado. Eu moverei do seu lugar o seu candeeiro. Você lembra o que era o candeeiro? É a igreja, certo? Ele está dizendo: olha, se você não voltar, eu vou fechar essa igreja. Ela não vai existir mais. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Ela não está mais lá. Jesus não, você pode escandalizar comigo, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Jesus não precisa dessa igreja. Se Ele quiser fechar a porta dele, Ele pode fechar agora mesmo. Nós precisamos dele. Essa igreja precisa dele. Essa igreja tem que amá-lo com todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu fervor. Se não o fizermos, ele prometeu para Éfeso e pode fazer o mesmo conosco. Ele tira o candeeiro, é isso que nós queremos? Se essa porta ao fim fosse fechada, se a igreja fosse fechada, que diferença faria para a cidade de Suzano? Mas há uma promessa positiva do Senhor. Ele diz: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, ou seja, terá a vida eterna. Em qual promessa você quer se enquadrar? A árvore da vida? Ou no candeeiro que é retirado?